Enquanto o Trump briga com a China, fazendo seu país, os Estados Unidos, perderem grandes negócios com o gigante asiático, os chineses chamam o Brasil para participar de um maior intercâmbio. Fato é que várias delegações chinesas estiveram em Brasília e no restante do Brasil para preparar essa nova etapa do comércio internacional. E o Lula já anunciou uma viagem à China, e ele não vai sozinho, ele vai acompanhado da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos. Mas antes, o Lula vai se encontrar com Xi Jinping lá em Moscou, onde também estará o nosso presidente para uma reunião com o Putin, presidente da China, e o próprio Xi Jinping, que são, na realidade, os grandes líderes efetivos dos BRICS. Aqui eu encontro esse noticiário da Agência Brasil em inglês, dizendo que Lula vai visitar em maio, mais precisamente no dia 12 de maio, a China para um outro encontro com o Xi Jinping. No caso, é o terceiro nesse último mandato de Lula. Aqui tem uma foto antiga, não é, dos dois presidentes quando Lula foi recebido em Pequim. Então diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar a China novamente em maio, para um outro encontro com o presidente Xi Jinping. A viagem vai ter lugar durante uma reunião da CELAC com a China, que vai juntar novamente a China e os outros países da comunidade latino-americana. Também comenta, não é, nesse noticiário em inglês, que a convite do presidente Vladimir Putin vai também participar das celebrações do 80º aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Então diz que nessa reunião entre Lula e Xi Jinping vai ocorrer justamente em meio à escalada da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. A imposição de sanções recíprocas iniciada pelo presidente Donald Trump produziu uma série de turbulências na Bolsa de Valores e aumentou as preocupações sobre um potencial de uma recessão. É muito importante essa posição do Brasil, não só como presidente atual, não é, rotativo dos BRICS, como também pelo fato de o Brasil ter sido um dos membros fundadores dos BRICS, que na realidade é uma sigla, é um acrônimo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois vieram mais 10 países compor esse grande bloco, que hoje é a grande alternativa em termos da criação de uma nova e efetiva ordem mundial. Então, essa reunião aí de cúpula em Moscou, paralelamente às comemorações do 80º aniversário da vitória soviética e hoje Rússia na Segunda Guerra Mundial. Essas reuniões vão ocorrer justamente entre esses três grandes membros dos BRICS, que são justamente o Xi Jinping, o Putin e o Lula em Moscou. Então, aguardem os acontecimentos, não é? Porque tudo isso tende também a desembocar na reunião de cúpula dos países dos BRICS, que vai ocorrer no Rio de Janeiro no início de julho agora. São medidas que deverão ser adotadas para aproximar ainda mais esses membros dos BRICS e também ativar uma nova ordem no comércio mundial, inclusive depois dessas brigas, dessas
pendências entre o Trump e a China. A visita do Lula à China, não é? Ela será precedida de uma viagem de seu principal assessor, que é o chefe do gabinete civil, o ex-governador da Bahia, Rui Costa. Aqui diz nesse material do Metrópolis que, por acordos, Rui Costa desembarca na China antes de Lula. O ministro da Casa Civil deve desembarcar na China dias antes do presidente Lula para tentar fechar acordos comerciais. Aqui está o Lula com o seu Lúcio, o Rui Costa, não é? E em meio à guerra comercial entre a China e Estados Unidos, o ministro Rui Costa deve desembarcar no país estrangeiro no final de abril para tentar negociar acordos entre o governo brasileiro e o país asiático. Costa vai chegar à China antes de Lula, que deve desembarcar em Xangai nos dias 12 e 13 de maio. E Lula também vai fazer propaganda dos negócios brasileiros, inclusive não é, desse filme aqui, com a Fernanda Torres e dirigida pelo Walter Salles Júnior. O que diz aqui? Estreia de Ainda Estou Aqui na China será junto com visita de Lula ao país. Antes, porém, o filme será exibido em festival de cinema em Pequim e teve ingressos esgotados em 2 horas. Olha aqui a Fernandinha, não é? Que ganhou o Oscar juntamente com o filme do Walter Moreira Salles Júnior. Antes, porém, o longa de Walter Salles será uma única exibição no evento que foi extremamente disputada. Os ingressos esgotaram em 2 horas, segundo a Folha de São Paulo, e a produção virou uma das mais aguardadas para a estreia após a vitória do Oscar de melhor filme internacional. Entre outros filmes que serão exibidos no festival está também o brasileiro O Último Azul, de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso Prata no Festival de Berlim deste ano. O projeto tem Rodrigo Santoro entre os protagonistas. Há também outros sucessos chineses clássicos e mais contemporâneos, como Hong Mei-gi, Mei-gi, de 1994. Mas voltando a falar de negócios, o que o Brasil realmente pretende, não é, com essa reaproximação com a China, que no caso não é uma reaproximação, é a intensificação dessa aproximação que ocorre desde o início do primeiro governo Lula, lá em 2003. E a gente vai ouvir aqui essa jornalista Júlia Lindner, que é comentarista lá da CNBC Brasil. Essa viagem do ministro Rui Costa, ela reforça o interesse tanto do governo brasileiro quanto do governo chinês em reforçar especialmente a parceria na área de infraestrutura. Desde o início do governo Lula, Rui Costa tem como missão tentar reforçar ainda mais o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E ele tem buscado muito essa interlocução com os chineses justamente para buscar mais investimentos. Essa é importante, essa questão da infraestrutura, não é? Porque os chineses hoje são os líderes mundiais, né, em termos de infraestrutura. Recorde-se que, muito recentemente, os chineses foram convidados pelo presidente da Turquia, o Erdogan, que encarregou os chineses a fazer uma obra que era o metrô que vai de Istambul até o aeroporto da cidade, não é? Uma obra caríssima que foi construída em muito pouco tempo. Tem também, né, os chineses estão remodelando os já tão bonitos verdadeiros palácios, que são os metrôs de Moscou, as estações dos metrôs de Moscou. Nesse caso específico, vale destacar que os chineses estão aqui no Brasil essa semana justamente para acompanhar várias obras de infraestrutura no Brasil. Então, outra informação importante que ele está dando aqui, se referindo ao que eu falei antes, né, que é a presença dos chineses aqui no Brasil, justamente para fazer um levantamento das potencialidades de que dispõe o nosso Brasil
para preencher esse vácuo que vai ocorrer com a briga do Trump com a China. Em diversos estados, desde São Paulo até a Bahia, justamente para ver as rotas que existem possíveis para se tentar uma rota que chegue até o Pacífico, justamente porque dessa forma a rota depois, para o comércio da China com o Brasil ficaria mais encurtada, mais facilitada e consequentemente mais barata. Mas essa questão da rota do Brasil, com o Pacífico é algo que tem demorado, que demanda muita energia ali, também investimentos e também seria uma obra de magnitude muito grande. A gente está falando de uma ferrovia possivelmente que seria feita com esse sentido, mas como nós trouxemos ontem aqui, no Ministério dos Transportes, existe ainda um receio em relação a isso. Eles acham que é uma obra que demoraria bastante tempo, porque inicialmente ainda precisa ser concluída uma obra também do novo PAC, de uma ferrovia que na verdade faz uma conexão com o Atlântico, que é uma obra ali na região de Ilhéus, na Bahia, que é justamente uma das obras que os chineses foram visitar nessa visita ao Brasil. Agora, com o Rui Costa indo para a China, a tendência é que exista alguma sinalização na viagem de Lula nesse sentido, como também nós antecipamos aqui, porque essa é uma intenção dos chineses e agora também é um interesse do Brasil, com esse aumento da guerra comercial, tentar explorar mais tanto essa relação comercial com a Ásia, facilitando ainda mais esse comércio, mas também um comércio intra-região,